Meu povo, daqui a alguns dias eu vou estar fazendo um ano na Alemanha. Caramba, como o tempo voa, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas das coisinhas que eu aprendi nesses últimos quase 365 dias aqui na Alemanha. Feliz ano novo! Feliz 2022 para vocês. Mais um ano que a gente vai estar juntinho por aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem por aqui. Chegou muita gente nova recentemente no canal. Eu sei que as postagens estavam um pouco paradas aí, realmente precisei tirar um tempinho de férias, né? Todo mundo é humano. Tirei algum tempinho aí, fui pro Brasil, viajei um pouco pela Alemanha, estava conhecendo um pouco mais para poder contar mais para vocês também sobre como é a Alemanha, o que é a Alemanha de fato. Ainda falta conhecer um outro lado da Alemanha que eu quero conhecer um pouco mais da história pesada, né, da parte pesada da história da Alemanha. Mas enfim, isso vem com o tempo, né? Então, agora estamos voltando com as postagens. Se tudo der certo, vamos voltar ao cronograma de um vídeo por semana, vai dar tudo certo, confiante. Enfim, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Laura Marques, eu moro desde fevereiro de 2021 na Alemanha e esse é o meu canal, é onde eu compartilho várias curiosidades, aprendizados que eu tive aqui na Alemanha e também ensino algumas coisas que a galera geralmente tende a ficar perdida, baseado na experiência própria, né? Eu bem perdida no início. Depois que eu descobri, eu venho aqui e trago pra vocês. Então, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, compartilha aqui comigo. Cara, mudança é um negócio sempre muito difícil, né? Eu acho que a gente percebe o quanto a gente tá apegado à nossa vida ou às nossas coisas quando a gente tem que se desfazer delas por qualquer motivo que seja. E quando a gente fala de mudança de país, que foi o meu caso no ano passado, quase um ano atrás, eu percebi que eu tinha muita tralha, cara. Mesmo que, tipo, eu tinha me mudado pro apartamento onde eu tava, eu acho que tinha um ano e meio. E assim, eu já tinha acumulado tanta tralha, Natal principalmente, é a época que a gente mais acumula tralha, que a gente usa ali por alguns dias e depois nunca mais, mas é tralha, né? Então eu percebi isso, que tinha muita tralha. E quando a gente veio pra Alemanha, eu percebi que precisava de muito menos. É, então, acho que esse foi um dos aprendizados. A gente acumula muita tralha. Um outro, vamos chamar de fenômeno que acontece é o estresse. Então, durante uma mudança, isso acontece muito. E eu percebi aí ao longo desse último ano o quanto isso me afetou. No início eu não percebia, mas depois eu comecei a observar que, nossa, a gente acaba ficando estressado por causa de umas coisas muito pequenininhas, sabe? E assim, recapitulando, né, tudo o que aconteceu, quando a gente estava se preparando para vir para a Alemanha, eu lembro que tinha muita coisa para fazer, devolver apartamento alugado, vender carro, ver o que ia trazer, se despedir de todo mundo o máximo que dava, a gente no meio da pandemia, pode viajar, não pode viajar. Enfim, foi um estresse muito grande. E eu lembro que a minha impressão, né, o meu desejo talvez, era de que quando eu chegasse na Alemanha, tudo isso ia se resolver, porque daí o que ficou, ficou, o que veio, veio, e agora é só daqui pra frente. Só que uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo é que quando a gente chega, isso também gera estresse, porque tem muita coisa nova. Então a gente acaba gastando energia para coisas que a gente não estava mais acostumado a gastar energia, sabe? Imagina que todos os órgãos públicos funcionam de forma diferente, as pessoas funcionam de forma diferente, para pegar um transporte público é completamente diferente. Então, assim, parando para pensar mesmo, para traduzir, assim, resumir, a gente tem um estilo diferente, a gente aprende coisas novas e gasta muito mais energia do que a gente normalmente gastava, desde jogar o lixo fora, porque a gente tem que fazer a separação direitinho, tem que saber onde joga, se tem horário para jogar e etc. Até o trabalho novo, a gente tem que se adaptar ao novo idioma, nova forma de trabalho, como que aquelas pessoas geralmente têm a rotina, qual é a rotina que eu vou ter. Então, assim, tudo acaba gerando muito estresse. E eu coloquei esse como segundo item, porque para mim ele é um dos itens mais importantes para a gente observar. Ao longo desse período que eu estive aqui na Alemanha, eu percebi o quanto a gente não se dá conta do nosso estresse. Às vezes, quando a gente vê, o nosso corpo já está dando sinais físicos, né? Tipo, uma pressão alta, uma queda de cabelo, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante a gente considerar esse fator. E quem puder fazer um acompanhamento psicológico, eu super recomendo, porque de fato faz muita diferença para a gente conseguir lidar com esse processo. A gente não precisa lidar com esse processo sozinho e nem sempre falar com os amigos
é o que vai te ajudar de fato a resolver isso. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional também. Então, muito importante considerar esse ponto. Eu tenho certeza que tem várias pessoas se preparando aí para se mudar ou se mudaram recentemente. Então, observem o nível de estresse de vocês, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que ele acontece. Por mais que a gente perceba, ou quer dizer, por mais que a gente não perceba, ele vai estar lá. Em níveis menores ou maiores, depende muito da pessoa, cada um sente de uma maneira, mas é muito importante ficar alerta para isso. Cara, e uma outra coisa que eu aprendi foi que a gente precisa de muito menos palavras para se comunicar do que a gente acha, sabe? Sabe aquela mania de, sei lá, perfeccionismo, mania, não sei como é que chama isso, mas aquela obsessão de querer saber falar um idioma e saber se expressar exatamente como eu me expressaria em português, com a mesma naturalidade em outros idiomas. Cara, vindo pra Alemanha, sabendo falar zero de alemão, foi o que me fez perceber que com muito menos palavras a gente se comunica, sabe? A gente às vezes não precisa falar uma frase inteira. A gente pode falar, tipo, uma palavra chave, entender uma palavra-chave que alguém falou e juntar as peças. Claro que às vezes a gente paga uns micos e por aí vai, mas assim, é muito impressionante como o ser humano consegue se comunicar, mesmo às vezes sem entender uma palavra do que o outro tá falando, sabe? A comunicação ela é muito mais diversa do que a gente imagina. Então, às vezes, pegando uma palavrinha só, a gente já consegue entender. Às vezes, pelo gesto da pessoa. E eu acho que muitas das vezes eu comuniquei o que eu tava sentindo com a minha cara de assustada e tipo, meu Deus, o que que eu faço? Porque essa cara também ajuda, daí a galera percebe que tu não faz ideia do que ela falou e te leva até o lugar, ao invés de ficar tentando apontar e indicar onde tu tem que ir. Acho que eu vivenciei a comunicação de uma maneira muito pura, sabe? Tipo, sem de fato precisar da linguagem, mas muitas vezes com a linguagem corporal, com o gesto e com muita boa vontade. Ah, e uma coisa importante também. É importantíssimo, se tu precisar falar alguma coisa que tu não sabe muito bem falar, sabe? Tipo, eu quero falar em alemão ali com a senhorinha da pousada. Isso foi um caso que aconteceu comigo. Queria falar ali em alemão com a senhorinha da pousada, que não falava nenhum outro idioma, e eu só ali um alemão péssimo, e inglês e português, enfim. E aí eu queria me comunicar com ela porque eu queria explicar que eu tinha chegado, que meu marido tinha reservado, mas ele ia chegar depois e qual era o meu quarto e onde ele estacionava, enfim. E cara, uma coisa que eu percebi é que se a gente fala bem devagar, alto pra gerar aquela confiança na pessoa, a comunicação vai fluir. Então, como ela era uma senhorinha, ela falava bem alto, que eu acho que ela era meio surdinha, e aí ela falava bem alto, falava bem devagar e tinha muita boa vontade em entender o que eu tava falando e em se comunicar comigo. Então, isso acabou ajudando. Mesmo eu falando basicamente nada, tipo, eu saí de lá sentindo assim que eu sabia falar alemão, sabe? Porque no fim das contas, acho que a boa vontade dela foi o que moveu as barreiras da nossa frente. Uma outra coisa que eu percebi nesses últimos meses é o quanto é difícil a gente começar do zero, sabe? Não tô dizendo que, nossa, sofri e tudo mais, não, com certeza não, e principalmente frente a muitas outras pessoas que estavam sofrendo com a situação da pandemia, com várias outras coisas, eu não posso dizer de forma alguma que eu sofri. Mas eu percebi o quanto é difícil a gente começar do zero no sentido de não conhecer ninguém, refazer todo, sabe, encontrar aqueles amigos aqueles tipos de amigos, vamos dizer assim, que a gente já teve a vida inteira, que eles entendem a nossa forma de falar, a nossa forma de se comunicar, o que que a gente quer dizer, só de a gente olhar. E é muito difícil recomeçar isso, sabe? Sentir que em todos os aspectos da tua vida tu tem que estar sempre te explicando e não garantir, assumir que aquelas pessoas já sabem, que elas já vão entender. Principalmente num país completamente diferente, em que a linguagem é completamente diferente, né? Então, acho que a gente começar do zero é bem difícil. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Quando eu morei no Canadá, era um pouco diferente, porque eu já conhecia um pouco da cultura, era mais fácil a gente conseguir conhecer ali mais pro nosso lado, né? E eu já falava inglês, então eu conseguia me comunicar muito bem, conseguia ouvir muito bem o que eles falavam, e assim eu sabia por onde ir com eles. Mas quando eu cheguei aqui na Alemanha foi bem diferente, porque por mais que eu ouça eles falando, eu não tenho muita certeza do que eles estão falando.
E às vezes eu não sei nada do que eu estou falando. Então eu acho que isso foi uma das coisas que pra mim ficou bem evidente, o quanto é difícil começar do zero, sabe? Sem nenhuma base de tipo saber um pouco sobre aquela cultura ou saber pelo menos o idioma, isso deixa muito difícil. É um desafio real. Não que não seja prazeroso a gente também conhecer, né, esse novo lado, os novos costumes e tal. Isso é muito prazeroso. Mas olha, eu vou te falar que no dia a dia é bem difícil, viu? E por último, mas não menos importante, uma coisa que pode ser, posso até te dizer que é uma dica. Aprenda, pelo amor de Deus, todos os procedimentos de emergência antes de precisar deles. É muito importante, tá? Não esquece de olhar isso. Por que que eu falo isso? Porque, assim, imagina que tu sofre um acidente e tu precisa de uma ambulância e tu não sabe nem pra que número ligar. Como é que tu faz no momento em que tu tá, tipo, meio lá, meio cá, mais pra lá do que pra cá, e ainda ter que entrar no Google e saber pra onde ligar, entendeu? Então, assim, não espera ter bandidos dentro da tua casa pra saber o número da polícia, sabe? Tem isso na tua geladeirinha. Antes de viajar pra algum lugar, pesquisa também. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Por experiência própria, porque foi assim, tipo, eu conversei com meu marido, eu falei, nossa, a gente precisava saber pra onde que a gente iria, né? Tipo, pra que hospital, por exemplo, a gente iria se a gente precisasse de alguma coisa. E aí ele acabou se machucando, sei lá, acho que um mês depois, um negócio assim, e a gente não tinha pesquisado. Então, a gente deu sorte de ter pessoas aqui no nosso prédio que nos ajudaram e também que não era um negócio nada grave, assim, né? Não foi, nossa, tava entre a vida e a morte, mas é importante. Então, acho que isso foi um dos aprendizados e fica aqui como uma dica minha até para viagens. Saber para onde ir se precisar de alguma informação. E saber pedir ajuda também no idioma local, porque isso também é importante. Às vezes só falar help não ajuda muito, né? E socorro muito menos. E então chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu tô tão feliz de a gente ter voltado. Finalmente, estamos aqui junto. Tô muito feliz mesmo. E espero que a gente consiga movimentar um pouco mais esse canal aqui esse ano. Me mandem as dúvidas de vocês. Eu adoro ver os comentários, sabe? Eu fico super feliz quando eu vi que eu ajudei em alguma coisa. Ou quando vocês me mandam mensagem no Instagram. Eu recebo muita mensagem no Instagram. Então eu fico muito feliz também, viu? Por ajudar vocês, por a gente estar junto, saber que tem pessoas que realmente precisam do que eu coloco aqui. Eu fico muito feliz por isso. E se vocês tiverem alguma sugestão, podem me passar que eu também adoro ouvir isso, tá bom? Então, feliz ano novo pra todo mundo, muito sucesso, que seja um ano maravilhoso. Ai, e tomara que seja o último ano de pandemia, né? Ou melhor, que sejam os últimos meses de pandemia, vai, vamos ser otimistas. Até mais, tchau!